Olá pessoal, e aí? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal que eu falo sobre mobilidade elétrica, que eu falo sobre scooters elétricas, que eu falo sobre esse mundo da mobilidade elétrica. Entre no canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas, comente também, deixe seu comentário e vai ser um prazer ter você. Fique atento para esse próximo vídeo. E aí pessoal, vamos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 2 de outubro de 2022, dia das eleições, e eu vou ali fazer a minha votação. É um pouco distante aqui de onde eu moro atualmente. Vou aproveitar aqui para gravar um vídeo falando um pouquinho mais aqui sobre a SHES de 3.000 watts. Vamos falar um pouquinho aqui sobre as minhas impressões. Tem algum tempo que eu estou rodando com ela, justamente avaliando. Então, primeiramente, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aí, clique no botãozinho e se inscreva, marque o sininho de notificação para você estar sempre recebendo conteúdo relacionado à mobilidade elétrica. Também sou terapeuta. Tem uns vídeos aí sobre terapia, sobre técnicas e questões que ajudam muitas pessoas aí a nível de terapia. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre mobilidade elétrica também nesse vídeo e nos vários vídeos que tem aí no canal. Então, se você ainda não conhece os outros vídeos, não deixe de navegar aí pelo meu canal, conhecer um pouco aí sobre mobilidade elétrica. Se você está procurando entrar na mobilidade elétrica, acho muito importante analisar as opções do mercado, entender que as opções são algumas muito específicas para o seu gosto e necessidade, e não necessariamente aquela que é melhor para uma pessoa vai ser melhor para todos, e por aí vai. Então, o objetivo desse vídeo hoje é falar um pouquinho sobre as opções que a gente tem no mercado, principalmente falando aí que nós já estamos aí no segundo semestre de 2022. Eu já faço uso da mobilidade elétrica há mais de um ano, né, desde maio de 2021. Se você for acompanhar no meu canal, você vai ver vários vídeos aí de testes que eu fiz com as antigas scooters elétricas que ainda tem no mercado, mas que aos poucos estão caindo em desuso aí, que são de Citicoco, né, de uma forma geral, de várias marcas, mas todas da mesma origem. E aí falando mais aí também sobre motos elétricas e scooters elétricas que são padrão de moto, ou seja, que você precisa de emplacar, que você precisa de habilitação e tudo mais. Não é esse o foco hoje, mas vamos falar aí mais propriamente dito sobre a SHE, que é uma moto elétrica, né? Que é uma moto elétrica e que tem aro 17, tem uma pegada um pouco diferente, né, de scooter, porque scooter geralmente são aros menores e as motos, né, são aros geralmente aros maiores, né? E hoje nós temos aí no mercado, né, vamos falar assim, várias opções, tanto de scooter elétrica quanto de moto elétrica, mas vamos falar aí que as principais, estão entre as mais populares, né, hoje, são aí a Volts com a sua EVS e a Shinerai com a SHS. É claro que existem alguns outros modelos no mercado, mas falando de modelos que têm tido uma quantidade maior de vendas e que tem tido, principalmente, que tem tido uma boa saída no mercado, como a Volts, por exemplo, a gente sabe que tem vários problemas com a EVS, entregas, defeitos crônicos, defeitos de projetos, mas que eu acredito que existe um trabalho forte aí que eles têm feito para tentar melhorar essa imagem negativa. E a Shinerai, como uma montadora
que já tem uma grande estrutura, né, de motos a combustão e foi entrando aí no mundo das City Cocos também, trouxe a SHE-S, né, que é uma moto elétrica de 3.000 watts, essa que eu estou pilotando aqui agora, e que trouxe aí, né, vamos dizer assim, uma concorrência para a EVS da Volts. Por que uma concorrência para a EVS da Volts? Porque a gente sabe que a EVS, a Volts, na verdade, né, ela fez um trabalho de estrutura, né? A Volts fez um trabalho de estrutura, montou agora uma fábrica ou montadora nova em Manaus, com o objetivo de justamente aumentar a produção, não depender de montar nada não montar nada somente direto da China, né, ou trazer isso e com isso tentar melhorar a qualidade. Já a Shinerai, ela passou a trazer a SHS, montando também no Brasil, trazendo um modelo bem interessante que passou a ser aí um sucesso de vendas, né? E hoje a gente pode dizer que as duas competem de igual para igual. Então, o objetivo desse vídeo hoje é falar um pouquinho aí, comparar as minhas impressões. Eu recentemente fiz um test ride na Volts EVS, né? E tenho andado aqui com a SHS, também testando bastante, fazendo comparativos. E hoje eu quero gravar um vídeo falando a respeito das minhas impressões a nível de comparação de uma forma geral, tá? Então vamos lá. Eu queria falar, primeiramente, vamos começar colocando alguns pontos aqui, tá? O objetivo aqui é comparar as duas, por quê? Porque as duas têm a mesma proposta. As duas são motos elétricas, certo? Por isso que é importante a gente comparar propostas, tá? E, claro, algumas características específicas, tá? Então, por exemplo, analisando um pouco aqui sobre o modelo. As duas são Aro 17, as duas têm um motor nominal de 3.000 watts, tá? Sendo que o pico informado, tá, da EVS é em torno de 7.000 watts e o pico informado, medido, né, até por alguns colegas que a gente tem aí, participa de um grupo, na SHE é de em torno de 5.000, tá, um pouco mais ou um pouco menos do que isso. Essas informações depois eu vou confirmar na descrição do vídeo para você poder ter certeza. As duas têm opções de duas baterias, tá? Essa que eu estou andando com ela, que ela tem apenas uma bateria. Então você também tem essa opção na EVS, de adquirir com uma ou com duas baterias. A diferença em relação à bateria é que, a não ser que você mande confeccionar um cabo, que também não é muito complicado, um cabo Y, você não consegue usar as duas baterias ao mesmo tempo na SHE. Já na Volts ela foi feita para funcionar dessa forma, tá? Isso para mim é um ponto bem positivo para a EVS. Outro ponto que a gente pode falar aqui de comparação. Então, falando sobre autonomia. E aí, se a gente for falar de autonomia, a Volts ela tem promessas diferentes de autonomia, de acordo com uma ou duas baterias, né? Promessas aí que infelizmente não se confirmam, né? De duas baterias, 180 km, a gente já sabe que não dá mais do que 120, 130 km, com uma bateria bem menos. Já a SHE promete uma autonomia em torno de 80 km com uma bateria, também não se confirma, né? Na faixa de 60, dependendo da cidade, tá? 60, mesmo no nível 3, que eu vou falar sobre os níveis daqui a pouco. Então, assim, é bem variado aí a questão de autonomia prometida. Mas a autonomia depende de muita coisa, depende do seu peso, depende se tem garupa, depende da cidade, depende se tem subida, se tem descida, depende muito. A gente tem nas duas
3 modos de pilotagem. Aí vai uma observação aqui bem interessante. Aqui no painelzinho da SHE, você tem aqui os 3 níveis. Esses 3 níveis não afetam o torque, o que ela te entrega a nível de força, de arrancada. Igual, por exemplo, estou arrancando aqui. Não muda você colocar no modo 1, modo 2 ou modo 3, ok? Na Volts EVS você tem 3 modos de pilotagem: o Eco, o Standard e o Turbo. Todos os 3 modos afetam o torque, tá? Então, andando com a Volts EVS, testando, eu percebi que no modo, a minha visão, a minha opinião, tá? O modo Eco é um modo onde ela vai te entregar muito pouco de torque. Vai te entregar muito pouco de torque. É um modo para você andar em cidades e vias mais retas, mais planas, onde você não vai conseguir um bom desempenho numa subida, por exemplo, tá? Isso mesmo com 2 baterias. O teste que eu fiz foi sempre com 2 baterias, tá? Então você não vai ter essa entrega muito forte. Eu estou aqui já pegando o anel rodoviário, só uma observação aqui, e vou dar uma acelerada boa aqui na descida, pra gente ver aqui como é que vai o velocímetro aqui. Então aqui, ó, 80, 85, e ela corta em 88. Que na verdade no painel é 75 mais ou menos. 77 chegou no painel aqui, no GPS, desculpa, chegou a 77. Mas voltando ao que eu estava falando, a diferença então dos modos de pilotagem da SHE e da Volts EVS é justamente que na Volts EVS você tem, além do limite de velocidade, que é uma característica que sempre existiu nas scooters e motos elétricas, você tem o limite de velocidade de 1, 2 e 3, aí cada um com a sua característica, né? A gente tem aqui na SHE, nessa que eu estou aqui, ela limita em mais ou menos 88, 89 de painel. O modo 2 é em torno de 60, 55, 60. Não lembro de ter medido isso, depois eu falo para vocês na descrição do vídeo. E o modo 1 em torno de 45 a 50 no máximo. Na EVS não é muito diferente disso em termos de limite de velocidade, só que os torques são diferentes. Então, no modo, voltando a falar da EVS, no modo 1, no modo Eco, ela é muito fraca. Eu achei ela muito fraca. No modo Standard, que é o modo que seria o 2, ela já entrega um pouco mais de força, mas ainda assim, na minha visão, é fraco para você andar no dia a dia. Ou seja, você realmente, para quem anda em Belo Horizonte, para quem conhece aí os morros de BH, né, e cidades que vão ter um pouco mais de subidas e descidas, eu acho que, na minha opinião, tá, você vai precisar andar sempre no modo turbo, na Volts EVS, sempre no modo turbo. Porque se você não andar no modo turbo, você vai sentir muita diferença e você vai ter que andar bem devagar. Eu tive também a oportunidade de andar garupado, tá, com essas 2 motos, tanto a SHE quanto a Volts EVS. Obviamente você perde um pouco de desempenho, mas a Volts EVS no modo turbo, ela anda muito bem mesmo garupado, tá? Já a SHE-S garupado, ela sofre um pouco, ela não é tão forte quanto a Volts EVS no modo turbo. Então, realmente, comparando nesse sentido, tá?
a gente tem uma perda sim, na minha visão, bem significativa, tá? Mas, como a gente já até tem conversado muito nos grupos de proprietários da SHE, hoje você já tem como ter acesso à configuração, à parametrização da controladora da SHE, que você consegue tanto aumentar o coice de arrancada, quanto aumentar essa velocidade final, o que com certeza vai te dar um pouco mais de qualidade quando você estiver pilotando, tá? Então, sobre força, desempenho e bateria, são essas as comparações que eu queria fazer, tá? Falando um pouco também aqui sobre a questão de dirigibilidade, né, de pilotagem, de ciclística, eu considero as duas muito boas, considero elas bem equiparadas. A SHE é muito suave a sua pilotagem, a ciclística é muito boa, né? Eu acredito que os pneus da SHE poderiam ser melhores. Você tem na Volts EVS, o pneu é da FAN, né? E no caso da SHE são pneus bem finos, bem menores. Não são pneus assim de tanta qualidade quanto é da EVS, então ponto para EVS, tá? Mas são bons pneus, né? Dá para você andar tranquilamente, também não fica muito, o nível não é tão ruim assim, tá? Então assim, é uma boa proposta, mas a EVS é melhor. A nível de amortecimento, suspensão, amortecedores traseiros das duas são bastante suaves, bem ajustados, né? Principalmente na Volts EVS, um pouco melhor. Suspensão dianteira invertida, ponto muito positivo para a SHE em comparação com a EVS, mas na minha opinião as duas não são boas suspensões dianteiras, principalmente na Volts EVS. Ela é muito dura, bate, às vezes soca. Eu andei na versão que ainda é 2021, 2022, uma das primeiras. Segundo o pessoal da Volts fala, vai melhorar isso, não sei, mas não é muito bom, tá? Não é muito bom. Poderia ser bem melhor, se você for comparar com uma moto normal. Já aqui da SHE, eu gostei muito. Tem alguns barulhos, soca um pouco às vezes, mas é bem menos. A gente consegue sentir um pouco mais de tranquilidade quando está andando. E a nível de asfalto e tudo mais, ela copia bem o asfalto. Ela copia muito bem o asfalto. Porque você anda aqui em rua, você vê como essa que eu tô aqui, ó. A gente não vê tanta trepidação, sabe? A gente não sente tanta trepidação, como às vezes a gente sente com uma scooter, né? Que tem muita carenagem. Então a gente não sente tanto. Então isso para mim é um ponto muito positivo. Em torno de 10 quilômetros, né, da minha casa até aqui, no local que eu vou fazer a votação. Fiz uma velocidade máxima de 77 quilômetros e no GPS 35 de média, né? 17 minutos. Então, o que eu queria falar um pouco mais aqui a respeito dos comparativos? Então, comparando aí suspensão, como eu já falei, amortecedores, como eu já falei, falando um pouquinho aqui também sobre estilo, tá? E característica. Eu gosto muito do estilo, acho muito bonito o estilo da Volts EVS, mas acho muito bonito também o estilo da SHE, né? O estilo de moto, né? O modelo é muito bonito. Em questão de qualidade de acabamento, tá? Ponto muito positivo para a Volts EVS. A Volts EVS realmente tem um acabamento muito bom, um acabamento premium, né? A gente pode dizer assim. E infelizmente esse é um ponto que a Shinerai SHE precisa melhorar muito, porque a gente, né, tem acompanhado aí nos grupos pessoas que têm a SHE. Os principais problemas que as pessoas têm logo que adquirem uma SHE são sempre os mesmos. A gente até fez um pessoal do grupo lá
está há mais tempo acompanhando, fez até catalogou os principais problemas que essa moto dá. E quais são os principais problemas que essa moto dá? É o problema do pezinho, que o pezinho que vem nela é um pezinho aqui da pedaleira, né, onde você apoia o pé mesmo para pilotar. Ele é um pezinho que com o tempo ele pode ter um problema na solda, né? Essa solda se rompe, então esse é um ponto para você olhar, né? Você fazer uma vedação melhor aqui do painel a nível de seta e tudo mais, porque algumas setas costumam apresentar problema de queimar, tá? Às vezes você tem que fazer também um reforço aqui na solda do bagageiro traseiro ali, onde seria para você colocar ali um suporte para baú, etc. Que mais? Alguns problemas que a gente tem também listados, eu vou colocar ali na descrição do vídeo depois, todos esses problemas relatados que são comuns, tá? E depois vou gravar um vídeo específico falando mais sobre isso. Então eu acho assim, esses problemas que às vezes a gente encontra são problemas não muito complicados de se resolver, né? Ao passo que a Volts EVS ela já apresentou problemas um pouco mais crônicos, principalmente para quem adquiriu lá no início, na pré-venda, que é problema na caixa de direção, é problema de conector de bateria, principalmente para quem desconecta e conecta a bateria, né? Então, quando você ao conectar e desconectar, houve problema nos conectores que ficam, porque a conexão é embaixo, né? Não é por cima. Então, esse problema aconteceu muito. Problema de suspensão, problema de quebrar chassi, né? Que aí foram casos mais graves, mais recentes. Ou seja, são problemas que realmente são graves, são problemas de projeto. E até pelo fato da Volts EVS vender muito, aparecem muito mais esses problemas, né? Ficam muito mais visíveis do que a gente consegue ver aí nesse início de vendas aí, há mais ou menos 4 meses, 5 meses atrás da SHE, né? Então assim, até um ponto muito positivo para a Shinerai é que, apesar desses problemas de acabamento, qualidade mesmo, né, do material e tudo mais, e a gente sabe, né, que essas motos elas vêm diretamente da China, desmontadas e são montadas aqui. Então, controle de qualidade da China, gente, é complicado, né? Então tem muita coisa que a SHE tem que melhorar para poder entregar uma coisa melhor. Mas assim, comparativamente, se a gente for comparar, são motos muito equiparadas, tá? Com uma vantagem para a Volts em relação ao seu torque, a sua opção de torque, a sua força no modo turbo, tá? Que é muito bom mesmo, muito bom mesmo. Então assim, quais são os desafios para a gente conversar daqui a um tempo? Se a Volts vai conseguir melhorar agora que as primeiras motos vão ser entregues da fábrica da montadora de Manaus, e se a SHE também vai conseguir melhorar a qualidade. Mas assim, basicamente o que a gente pode fazer de comparação? Mas vamos falar, é como se a Volts fosse, né, a nível de EVS. Não estou falando de scooter, tá, gente? Como se a Volts fosse a Honda, né, que está vendendo mais, que está desbravando aí o mercado de moto elétrica, porque tem lojas em todo o Brasil, porque tem uma assistência, tem uma boa garantia. E a Shinerai como se fosse uma Yamaha que vai ali por fora, né, vai brigando por fora, mas que também tem uma boa qualidade, que também tem um bom produto. E as outras não têm, né, os outros fabricantes, as outras marcas, não têm às vezes o objetivo, nem o DNA de competir de igual para igual com a Shinerai e com a EVS, né, com a Shinerai e com a Volts. Resta ver se a gente vai ter grandes aí, montadoras que vão ter esse tipo de produto, né, um produto que consiga se vender muito, né. A Shinerai vendeu muito SHE, a Volts vende muito, muito, muito mesmo EVS. Só que tem muitos problemas, as duas têm alguns problemas, principalmente a Volts. Então resta ver o que vai acontecer daqui para frente. A nível de preço, de valores e tudo mais, a gente pode ver que os valores, na minha visão, a Shinerai sendo um pouco mais em conta, justifica uma compra de uma SHE, para quem não quer gastar o valor de uma EVS. Aí o valor da EVS depende da época, depende do mercado, isso aí está variando muito, né? Então eu acredito que vai depender do que você conseguir quando você for comprar, né? Se for pegar aí uma SHE, está na faixa de 20 mil, 19.900,
uma Volts EVS aí, se tiver para entrega, se tivesse disponível para entrega hoje, seria na faixa de 27 mil. Então vamos pôr uma diferença aí de 7 mil, justifica, na minha opinião, sim, tá? Para quem não tem condição de comprar uma Volts EVS, comprar uma SHE, vai estar muito bem servido de moto elétrica, tá? Então, essa é a minha opinião. Eu acho que a Shinerai acertou muito com a vinda da SHE, tem vendido muito, tem sido uma excelente opção, principalmente pelo fato de ter pronta entrega. Você não tem que ficar esperando chegar, né, uma moto, ficar na fila e tudo mais, que esse é o outro grande problema que a Volts tem, que é a questão da fila, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O objetivo foi trocar uma ideia sobre EVS, sobre SHE, sobre Shinerai, sobre Volts, fazer um comparativo expressando aqui, deixando bem claro a minha opinião. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, me ajude aí para esse canal crescer. A gente tem uma meta aí de até o final aí do mês de outubro, a gente chegar em 1000 inscritos. Me ajuda aí, compartilha, pede seus amigos para se inscrever, acompanhar. Eu pretendo trazer aí vários conteúdos, né, a respeito aí de moto elétrica, de mobilidade elétrica. Uma com a outra, né? Curta o vídeo, compartilhe, marque aí também no sininho de notificações para você estar recebendo sempre informações de novos vídeos. E aqui é o Cris, terapeuta. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo vídeo.